Resposta a um degrau de circuito de primeira ordem. O que é resposta a um degrau? É quando você aplica uma fonte ou tensão constante, repentinamente. Uma fonte de tensão ou de corrente, por exemplo. Você tem um circuito lá ligado numa fonte, ou ele está desligado, aí você liga uma chave e conecta abruptamente aquele circuito, RL ou RC, a uma fonte constante, tá? Que só vale por isso que é degrau, tá? Então aqui você tem esse indutor aqui, por exemplo. Esse indutor, ele está desligado. Se a chave está aberta inicialmente, em T igual a zero, ela vai fechar. Quando você fecha essa chave, esse indutor vai estar ligado abruptamente a quem? Essa fonte aqui. E ele fica sob uma fonte constante, uma bateria. Então, isso ele vai responder a um degrau, ou seja, ele é zero, digamos que ele está descarregado, a corrente que passa aqui é zero, e abruptamente você liga uma fonte que vai gerar uma corrente aqui nele. Então, é uma resposta a um degrau. Usando essa fórmula aqui, ó, corrente de malha, ou melhor, tensões de malha, a gente viu pela lei de Kirchhoff que quando eu somo todas as tensões de uma malha fechada, tem que dar zero. Então, menos VS mais RI mais LDI dt tem que ser zero. Então, o menos VS passa para outro membro negativo, com sinal trocado, fica VS igual RI, tensão em R, mais a tensão em L, LDI dt. A tensão da fonte é igual à soma das tensões no resto do circuito. Quando eu fecho, essa é a fórmula. Aí você vai obter isso aqui. Eu não deduzi, tá? A corrente lá vai ficar em função aqui de ficar essa fórmula aqui, e a corrente vai ficar assim, VS dividido por R mais I0, corrente inicial, menos VS sobre R, E a menos RLT. Tá? Isso aqui é... Quando o indutor está descarregado, aqui é para o indutor que está carregado, né? Por exemplo, aqui tu tem um indutor carregado, ele já tem, digamos que ele tenha um I0. Usa essa fórmula aqui, a corrente, VS dividido por R. Eu não deduzi, tá? Já é a fórmula final. VS é a tensão da fonte, dividido pela resistência. Tensão da fonte, dividido por esse R, mais I0, a corrente inicial, menos VS sobre R. E a menos R dividido por L, vezes T menos T0. Se o T0 for zero, fica só o T, né? Fica só o T aqui, ó. Aqui tem o I0, ou seja, tem uma corrente inicial no indutor. Mas se o indutor está descarregado, o I0 é zero. Então, se 0 sai daqui, vai ficar I de T é VS dividido por R, menos VS dividido por R, é a menos R sobre LT. Se for um circuito RC, a resposta a um degrau também é a mesma coisa. Tu tem um capacitor, vamos imaginar que ele tem uma carga qualquer, V0, está desligado. Aí depois tu fecha essa chave, quando fecha essa chave, esse capacitor está ligado a essa fonte de corrente, essa resistência da fonte. Aí essa corrente vai passar aqui em cima desse capacitor. Aí tu vai ter uma tensão aqui, nesse capacitor, que é essa fórmula aqui, ó. Esse V0 aqui, veja que essa fórmula é semelhante à outra, só muda que é V, tá? No lugar de substituir correntes por tensões e tensões por corrente. Ele tem um V0 aqui, inicial, e se o T0 for igual a zero, a fórmula fica nesse formato aqui, ó. Tensão em cima do capacitor vai ser ISR mais V0 menos ISR E a menos T sobre RC. E se ele estiver descarregado, o V0 é zero, então tu tira esse V0 daqui, ele fica assim. Essa é a fórmula da resposta a um degrau. Mas, agora eu vou falar de uma solução geral. Essa solução geral é uma fórmula única que tu usa para os dois tipos de respostas, natural e degrau. Então, tu não precisa te preocupar, se for natural, eu uso essa fórmula, se for um degrau, usa essa outra aqui. Tu não precisa se preocupar com isso, tu usa só essa fórmula para qualquer caso. Tu vai usar essa fórmula, tu vai chamar x de t, ou é a tensão ou é a corrente, tá? Estou representando x de t pela incógnita do circuito que eu estou pedindo, ou a corrente ou a tensão. X de t é igual a xf, esse xf eu estou chamando de valor final, ou em regime permanente, tá? O valor final aqui, essa fórmula é igual a essa, só que o xf eu chamo de x de infinito. X de infinito é quando t tende ao infinito, tá? Que é o valor final da incógnita que eu estou procurando, que eu estou chamando aqui de x genérico, porque esse x pode ser tensão corrente. Mas xi é o valor inicial, ou seja, x de t0, menos xf, valor final, multiplicado por E a menos T0 sobre tal. Então aqui a fórmula é essa que você vai usar para qualquer caso. E aqui tem por extenso, está escrito o que significa essa fórmula. X de t é a variável desconhecida em função do tempo, ou seja, tensão ou corrente. Eu quero descobrir V de t ou I de t. É igual ao valor final da variável, xf, o valor final da tensão ou o valor final da corrente, mais... Isso aqui é dentro do colchete, tem o xi, que é o valor inicial da variável, que é o I0 ou o V0, o valor inicial da tensão, o valor inicial da corrente, menos o valor final da variável. Tudo isso multiplicado por E a menos T0. Quem é T0? Tempo de chaveamento, dividido por tal, que é a constante de tempo. Era para ter escrito aqui, constante de tempo. Como é que você usa essa fórmula? Primeiro, você identifica a variável de interesse.
seja, é a corrente ou é a tensão. Aí ele dá uma dica aqui. Se o circuito for RC, a variável mais conveniente é a tensão, nos terminais do capacitor. Para circuito RL, você escolhe a corrente no indutor. Então, esse é o primeiro passo. Identifique a variável, se é corrente ou tensão. Se o circuito for RC, resistivo capacitivo, fica melhor você escolher a tensão no capacitor. E se for indutivo, escolha a corrente no indutor. Segundo passo, você descobre ou determina o valor inicial da variável que você escolheu aqui. Ou seja, o valor dessa variável em t igual a t0. Valor no tempo de chaveamento, tá? Qual era o valor da variável no início? 3. Descubra o valor final da variável. Ou seja, quando t tende ao infinito, qual é o valor daquela variável em regime permanente? 4. Calcule a constante de tempo tal. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo. Eu vou desenhar esse circuito aqui. Então, eu vou desenhar esse circuito aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou desenhar aquele circuito para a gente exemplificar. Então, o circuito é esse aqui, ó. Tem uma fonte de 125 e uma resistência de 5 ohms, bem aqui. Então, a chave está ligada aqui. A chave, ela está ligada primeiro aqui, ó. E ela comuta para cá. Ele está ligado aqui. Depois que ele fecha, vai ficar só essa parte. T igual a 0, ela vai comutar para a posição B. Então, aqui é a posição A e B. Então, primeiro, ela diz que ela está por um longo tempo assim. Por um longo tempo, o que significa por um longo tempo? Significa que ela está nessa posição no A aqui, já atingiu o regime permanente. O que ele está querendo aí? Ele está querendo esse I, bem aqui, em cima desse resistor de 20, e a tensão em cima do indutor de 4N. E essa tensão em cima desse resistor aqui. Bora calcular primeiro esse I e esse V. Preste atenção uma coisa. Você concorda que esse I aqui é o mesmo I que passa no indutor? Certeza, né? Esse I aqui, que está em cima dessa resistência, é o mesmo I que está passando aqui nesse indutor. Concorda com isso? Então, vamos calcular o I. O I, ele que é o V2, o V1, né? Deixa eu colocar V1 primeiro. E o V2. Bora usar a fórmula da solução geral. A fórmula da solução geral diz o seguinte: como eu tenho um indutor e não um capacitor, eu vou colocar a fórmula geral aqui, é x de t. X de t é igual a quem aqui? xf. Xf é o valor final, mais, aí dentro desse colchete vai ter xi, é o valor inicial, menos xf. Isso multiplicado por E a menos t0 dividido por tal. Tá? Só conferir aqui se eu escrevi direitinho. Xf mais xi menos xf é menos t0 sobre tal. Muito bem. Então, a nossa tarefa é descobrir, primeiro, definir esse x de t aqui, quem é a variável, achar o valor final e o valor inicial e o tal. São 3 valores que você precisa descobrir. Ó. Você precisa descobrir quem é xf, quem é xi, quem é o tal. Quando tu tem esses 3 valores, xf, xi e tal, tu substitui na fórmula. O T0 aqui é como aqui o chaveamento é em T igual a 0. Então, o T0 aqui é 0, tá? T0 é 0, então a fórmula vai ficar assim, x de t igual a xf mais xi menos xf é a menos t. T0 é 0, então não vou colocar sobre tal. Quem é esse x de t? Quem é que a gente vai escolher como variável? Então, passo 1. Escolher x de t. Escolher x de t. A variável tensão ou corrente. Aí você olha para cá. Você tem um indutor ou um capacitor? Um indutor. Então é melhor escolher quem? Corrente. Fazer essa forma. A corrente no indutor é esse I aqui, que você está vendo aqui, esse I que a gente quer descobrir, é o mesmo IL, tá?
Porque esse I é o mesmo I que vai passar no indutor. Então, é a corrente no indutor. Então, definimos já que, como é um indutor, é melhor trabalhar com a corrente. Então, X de T ou I de T. Então, eu vou substituir na fórmula I de T. I de T é igual a IF, o valor final, mais o valor de II, valor inicial, menos o IF, é a menos T sobre tal. Beleza? Tá tranquilo até agora? O que a gente fez foi escolher a variável I de T. Aí a gente precisa agora saber o seguinte, quem é o I? Primeiro a gente descobre o II, o valor inicial. Esse II aqui, esse I é a mesma coisa que o I de T0, o valor inicial de I. Como T0 é zero, é o I de zero. Então, o passo 2 é descobrir o valor inicial, o valor de I inicial, tá? Depois do passo 3, você descobre o valor final e depois o tal. Então, vamos descobrir quem é o I0, I de zero, que é o mesmo I inicial, tá? O I inicial, lembrando que o I de zero menos, ou seja, antes da chave mudar, é o valor de I0, ele não muda. A corrente do indutor, ela não muda bruscamente. Então, vamos ver como era o circuito antes da chave comutar. Comutar, né? De mudar, né? A chave, ela comuta em T igual a zero. Então, antes da chave comutar, ele está assim, ó. Está esse circuito externo aqui. É esse circuito aqui, ó. Esse resistor não entra na jogada, porque ele está desligado aqui do resto do circuito. Não está passando corrente, não está passando nada aí. Então, nós vamos ver o valor da corrente I inicial, é o valor dessa corrente antes da mudança da chave. Então, a gente desenha essa parte externa todinha. E outra coisa, como essa chave está fechada por um longo tempo, ele já atingiu o regime permanente, esse indutor eu posso substituir ele por um curto-circuito. Então, esse I que está passando aqui, que é o mesmo I que está passando nesse indutor, nesse curto-circuito, tu tens que olhar ele como essa fonte de tensão dividido por esses dois resistores aqui. Eu vou redesenhar só para não ficar confuso, tá? Voltar o indutor aí. Como está em regime permanente, tenho 5,20 lá em cima. Então, eu tenho aqui 5 ohm, 20 ohm. Tenho a fonte aqui, 125 volts. Esse resistor que está bem aqui, ele está desligado, ele não entra. E esse indutor aqui, no lugar dele, eu vou colocar um curto-circuito. Veja que ficou uma malha só. Então, a gente sabe que o I é igual à tensão dividido pela resistência equivalente. Lei de Ohm. Então, I é igual a V, que é 125, dividido pela resistência equivalente. Tenho dois resistores em série, 5 mais 20 é 25. 25. Então, o I é 125 dividido por 25, que dá quanto? 5 amperes. Então, o valor de I em zero menos, ou seja, antes da chave mudar, ela é 5 amperes. E após a chave comutar, ou mudar, ela vai continuar sendo 5 amperes no começo. A corrente inicial é essa aqui. Então, I0, a corrente inicial, I de zero é 5 amperes. Então, eu já obtive o primeiro parâmetro lá, da fórmula. O primeiro parâmetro é esse aqui, ó, que a gente obtém, o II, corrente inicial, ou I de zero. Depois eu vou substituindo. Aí agora eu quero calcular o IF. Agora outro parâmetro, IF. O que é o IF? É o corrente final, tá? Isso aqui é o valor inicial. Agora eu quero calcular o IF. O IF é quando o I tende a infinito. Ou seja, em T igual a zero, a chave muda, e depois que entra em regime permanente, em I de infinito, ou seja, um tempo indeterminado lá para frente, que já está em regime permanente, você vai calcular o valor dessa corrente quando o T tende ao infinito. O que acontece a partir de T maior ou igual a zero? Essa chave aqui ela vai mudar. Ela estava aqui, ela muda para cá, para a posição B. Então, essa chave aqui
ela vai ficar onde? Agora, ela vai ficar na posição B. Não é isso que a gente vê aí, o enunciado? Ela vai ficar bem aqui. Ela mudou daqui, ela estava aqui, né? Ela mudou para cá. Então, agora a gente vai ter um circuito, a partir de t igual a zero, o circuito é esse aqui. Não está mais ligado na fonte. Então, quando t tende ao infinito, tu vai descobrir o valor dessa corrente quando t tende ao infinito, ou seja, deu tempo do circuito ficar em regime permanente. Então, a gente redesenha o circuito para t maior ou igual a zero. Então, vou ter 80 e 20 aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o t tendendo ao infinito, o i de infinito, quando t é infinito. Eu vou desenhar para t maior ou igual a zero. Aí, aquele resistor de 80 entra na jogada. E aqui o resistor que ficou aqui é o de 20, né? 20. E aqui ficou esse indutor de 4 Henry. E essa corrente é o que a gente quer descobrir agora. Só que essa corrente, para t maior ou igual a zero, mas eu quero a corrente quando t tender a infinito, ou seja, quando t tender a infinito, o valor dessa corrente, que vai estar aqui, vai ser de quanto? Diga aí para mim, qual é o valor dessa corrente quando t tender a infinito para esse circuito? Alguém tem alguma ideia? Professor, seria zero o resultado? Sim, seria zero, porque o que que tu tá vendo aqui desse circuito? Tem alguma fonte alimentando isso aí? Não, não. Não. Tem uma corrente inicial, lógico, o indutor, o que foi que a gente aprendeu? O indutor ele tem um valor inicial, ó, 5 Sim, amperes. Só que aqui a gente está analisando o T tendendo ao infinito, é o valor final da corrente em regime permanente. Inclusive, em regime permanente, esse indutor aqui ele é um curto-circuito, certo? Então, certo. na verdade, quando o T tende ao infinito, tu tem isso aqui, ó. Tu tem esse circuito resistivo. Não tem nada aí. O que que é zero. O I de infinito é zero, quando t tende ao infinito. Então, o valor final da corrente, depois que estabilizar, vai ser zero. Então, tu substitui lá na fórmula. Ó. Quando tu vem aqui na fórmula, bem aqui, essa fórmula é geral, tu tem bem aqui. Ó. Aqui tu vai colocar zero. Aqui tu vai colocar 5. Aqui é zero. Aí tu falta de descobrir o tal agora, constante de tempo. Constante de tempo do circuito a partir do chaveamento, a partir de t igual a zero. Aí tu vai ter o que aqui? Tu vai ter esse indutor, tal, vai ser o quê? L dividido por R. O L é 4. O R é o R equivalente, porque tu não tem só um resistor. Nos terminais do indutor, a resistência equivalente, ou a resistência de Thevenin, olhado do ponto de vista do indutor, tu tira o indutor daí, quem é que ele enxerga? Uma resistência equivalente, o RTH. Ele está enxergando esses dois resistores em série. Então, RTH tal é igual a 4 dividido por 100 segundos, né? 4 dividido por 100. Ou seja, tal é igual também, dividido por 4, 1. Dividido por 4 embaixo, 25. 1 sobre 25 segundos. Pronto, tu já tem todos os elementos. Tu tens agora, né, bora pegar aqui. Vou escrever a fórmula de novo. I de t é igual ao I de infinito mais I de zero menos I de infinito, que é o I final, é a menos T. Como T0 é zero, vai ficar menos T sobre tal. Aí a gente só pegar aqui, quem é o I de infinito? Zero. Vou desenhar aqui I de T. Veja como é fácil. I de infinito é zero, mais I de zero é 5, menos I de zero, I de infinito, zero. É a menos T. Quem é o tal? 1 sobre 25. Se tu inverter, tu coloca do lado aqui do T, né? Vai ficar 1 T dividido por 1 sobre 25. Então, tu coloca menos 25T. Inverte tal, vai ficar assim. Ampere. Aí tu reescreve. Para não ficar esse zero aí, vai ficar aqui o I de T é igual 5 a menos 25T ampere. É a resposta natural, é a mesma fórmula.
Qual é a forma da resposta natural? Valor inicial e zero. Valor inicial é a menos t sobre tal. Então, tu vê que essa fórmula geral ela serve para qualquer caso. Se tu usar uma resposta ao degrau, tu também vai usar essa mesma fórmula. Só que a diferença é que numa resposta natural, o I de infinito, ou a tensão de infinito, se for o capacitor, vai ser sempre zero. Porque quando t tender ao infinito, não vai existir corrente ou tensão ali. Então, essa é a mesma forma da resposta natural. Entenderam como é? Então, vocês vão fazer isso para qualquer circuito. Isso foi para a resposta natural. Agora, se a gente pode ver um que tem a resposta ao degrau. Deixa eu ver aqui. Foi esse circuito que a gente resolveu aqui, que eu vou mudar já já. Esse aqui. Está resolvido esse aqui. Aí vocês acham V1. V1, gente, é a tensão em cima do resistor de 80, vai ser quem? 80I. Corrente que passa aqui. 80I, a partir de t igual a zero, é uma função do tempo. A tensão em cima do indutor, qual é a tensão em cima do indutor? O V2 é a mesma coisa que VL, porque está em cima do indutor. A tensão em cima do indutor é L, DI, DT. Quem é L? L é 4N, então vai ser 4, derivada de quem? Do I, o I que tu descobriu nesse aqui, o I de T5 é a menos 25T. Tu deriva isso aqui. Então, a tensão em cima do indutor vai ser 4. Deriva isso aqui. A derivada desse camarada aqui, quem é? Pode fazer isso aqui, ó. O professor, né, que é 500, menos 500 É 500, professor. 4 vezes 125 é 500. Ah, né? Verdade. Eu tô vendo como se fosse 250. Tá certo. Menos 500. Muito bem, ótimo. Gosto. Vocês me ajudam. Menos 500. Você já tem o I, você só deriva a função do tempo. Aí o V1 bem aqui, ó, a partir de t igual a zero, aqui, quando t igual a zero é aqui, né? Deixa eu só apagar. Aqui, lembre que o V2 que a gente calculou é essa tensão bem aqui, ó, em cima do indutor. Então, a tensão no indutor é L, DI, DT. Então, o L é 4, deriva a corrente. A tensão V1, ela está em cima desse 80I. 80I, é só pegar 80 e multiplicar pelo I, que é o I de T que tu achou. É só isso. Perguntas, dúvidas? Entenderam aí o esquema? Isso aqui é o mesmo circuito, aí a corrente inicial no indutor. Aqui eu resolvo no próprio slide, mas eu preferi mostrar na tela, né? No quadro digital. Aí aqui, a corrente inicial no indutor. Aí aqui eu fiz o quê, ó? I de zero, valor da corrente. Um pouco antes do fechamento da chave. A mesma coisa que eu fiz, ó. Ficou só aquele externo, aquele de 80 que ficou bem aqui. Aquele circuito, ele não entra porque ele não tá... Aquele circuito bem aqui de 80 tá desligado, então ele cai fora. Aí eu achei o valor de I, ó. O I eu somei os dois, deu 25. 125 dividido por 5 amperes. Aí agora, determine I, V1 e V2 para T maior ou igual a zero. Aí quando a chave muda para cá, vou ficar só com esse circuito aqui. Aí fica esse circuito aqui, né? Equação da resposta natural, porque deu uma resposta natural. Tem duas formas de resolver. Ou tu pega essa fórmula aqui, ou tu usa essa equação geral aqui. IF mais I de zero menos IF é menos T sobre tal. Utilizando a solução geral, né? Isso aqui. Ó, aqui no indutor eu coloquei um curto-circuito, porque o valor final da corrente é quando o T tende ao infinito. Que aí o indutor vai ficar como curto-circuito, né? Quando o T tende ao infinito, ele vai ser um curto-circuito, o I de infinito é zero. E o tal é L sobre R, ou seja, 4 sobre 100. Aí eu substituo os valores e ficou isso aqui. O I de T deu isso aqui. Aí o resto eu já resolvi. Exercício 2. Agora olha esse exercício 2. A chave mostrada na figura abaixo esteve fechada por um longo tempo, antes de ser aberta, T igual a zero. Então ela está nessa posição por um longo tempo. O que tu tem aqui? O indutor. Esse indutor de 30 mH. Essa corrente bem aqui, em cima desse resistor de 15, e essa corrente aqui. E aqui essa fonte de 9. Então ele está fechado aqui. Em T igual a zero, ele vai mudar para cá, ó. Quando mudar para cá, vai ficar só isso aqui. E eu quero que vocês achem I1 e I2 em zero menos. É isso aí para vocês resolverem. Quem sabe cair uma dessa na prova. Isso aqui é a resposta natural. Porque quando essa chave comutar para cá, vai ficar só esse lado. É só esse indutor, esses dois resistores. Resolvam, tá? É tarefa para vocês.
Aqui, ó, resposta ao degrau. Bora ver uma resposta ao degrau agora? Isso aqui está tirado no livro, está resolvido no livro, dei uma lida no livro. Tu tem aqui duas fontes, ó. Tu tem essa de 90 e essa de 40. Primeiro, ele está nessa posição A aqui, por um longo tempo. Toda vez é isso, tá? O livro vai dizer, por um longo tempo, a chave esteve na posição A. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, está desligado dessa parte aqui do circuito, ele está só aqui, ó. Por um longo tempo, ou seja, deu tempo de estabilizar o circuito. Ele está em circuito permanente aqui. E aí ele quer o quê? Bom, a chave, tá aqui, o enunciado. A chave do circuito mostrado esteve na posição A por um longo tempo. Em t igual a zero, ela passa para a posição B, ou seja, em t igual a zero, ela vai mudar daqui para cá. Então ela vai ficar só para cá, assim, o capacitor para a esquerda. Certo? O que ele quer? Qual é o valor inicial de VC? Atenção em cima do capacitor, VC, atenção aqui, ó. O valor inicial, o valor final, está no livro, tá? Qual é a constante de tempo do circuito quando a chave está na posição B? Ou seja, quando a chave vier para cá, qual é a constante do circuito? Qual é a expressão para VC de T para T maior ou igual a zero? Aí aqui, ó, tu vai obter VC de T. Aqui, ó, até coloca a página do Nilson, página 174 e 175. Isso aqui é uma resposta ao degrau. Por quê? Primeiro, o circuito está ligado nessa fonte aqui, ó. Ele está para cá, do capacitor para a direita. Esse capacitor está submetido a essa fonte aqui. Só que essa chave, quando ela comutar ou mudar para B, esse capacitor vai passar a estar submetido a que fonte? Repete a pergunta, por favor. Tá, o enunciado diz... Mas o enunciado é esse. Ó. A chave esteve na posição A por um longo tempo. Em t igual a zero, ela passa para B. Então, a chave está na posição A, bem aqui, ela está fechada aqui, por um longo tempo. Então, esse capacitor, ele está ligado... Antes da chave mudar em t igual a zero, esse capacitor está submetido a que fonte? Se é que ele está submetido a alguma fonte. Ele está submetido a alguma fonte, esse capacitor, quando a chave está na posição A? É de 40 volts? 40, ó. Tá aberto aqui, então ele está aqui, ó. Só que depois ele vai passar para B, né? Essa chave vai abrir aqui e vai fechar aqui. Esse capacitor vai estar submetido a alguma fonte, depois que mudar para B, a chave? De 90. De 90. Notem que esse capacitor, o circuito RC não vai ser uma resposta natural. Por quê? Porque ele vai estar submetido a uma fonte. Ele só mudou de fonte. Ele estava numa de menos 40, passou para uma de 90. E essa fonte também é constante. Quando o capacitor ou o indutor ele muda de fonte, ele está numa fonte e passa para outra, ou ele estava desligado, sei lá, sem fonte. E aí, de repente, muda a chave, ele está numa fonte. Se essa fonte for constante, a gente diz que é a resposta ao degrau. Porque ele vai mudar, ele estava numa fonte de 40. Depois ele vai ficar submetido a uma fonte de 90. Então houve uma abrupta mudança de fonte. Então isso é a resposta ao degrau. Vou dar uma desenhada rapidinho aqui. Então ela vai comutar em t igual a zero para cá. Qual é o valor de VC de t? É uma resposta a um degrau. Em vez de tu decorar ou querer usar fórmula, resposta ao degrau, tu vai usar essa fórmula bem aqui, ó. O valor que tu quer descobrir é igual ao valor final mais o valor inicial menos o valor final é a menos t. Como t é igual a zero, vai ser menos t sobre tal. Seria menos t0, né? Mas o t0 é zero, não precisa colocar aqui. Essa é a fórmula. Aí o que tu tem que descobrir nessa fórmula? Tem que descobrir VI, valor inicial, valor final e o tal. Quando tu descobrir essas três coisas, tu coloca aqui na equação e pronto. Muito bem, qual é o valor inicial aqui? Valor VCI, é o VC de zero. É o VC de T0, na verdade, né? Qual é o valor de VC de zero? O valor de VC de zero é o valor, como a tensão no capacitor não pode mudar, ele é igual ao valor de VC de zero menos, ou seja, antes da chave virar. Então, antes da chave virar, esse circuito aqui é do capacitor para a direita. Então, vamos colocar aqui, né? Do capacitor à direita, vai ter o capacitor. O circuito é esse aqui. E aqui a fonte, né? Fonte de 40 volts. Aí eu quero saber o valor de VC. O valor de VC antes, né? T menor que zero, tá? Antes da chave virar. É esse o circuito, que é meio microfarad.
Farad. Preste atenção, o que o enunciado diz? Aqui eu estou querendo calcular o valor de 0 menos, ou seja, antes da chave virar. O circuito diz que a posição dessa chave está por um longo tempo. O que significa longo tempo? Significa que deu tempo do circuito ficar o quê? Em regime permanente. Se o circuito está em regime permanente, esse capacitor aqui ele já atingiu também o seu valor permanente, que é, o capacitor em regime permanente, ele funciona como se fosse então, esse capacitor, ele funciona como se fosse um circuito aberto. Quando ele está submetido a uma fonte de tensão constante. Então, o VC é o valor bem aqui, ó. É essa polaridade, né? Que a gente está procurando aqui. VC, o mais em cima ou menos embaixo. Aí, o que você tem? A tensão em cima desse capacitor é a tensão em cima desse... Aqui não tem corrente fluindo para cá, nessa malha. Então, está tudo aqui. Então, a VC é a tensão em cima desse resistor de 60. Então, o VC de 0 menos é a tensão em cima do resistor de 60 ohm. Quem é a tensão em cima do resistor de 60 ohm? Divisor de tensão. A tensão é dividida aqui no de 20. Tem uma queda aqui e uma queda aqui. A gente usa aquela fórmula do divisor de tensão. Qual é? A tensão vai ser a tensão da fonte. Lembra que o divisor de tensão é a tensão da fonte vezes o resistor de interesse, que é o 60, dividido pela soma dos resistores. Só que a tensão da fonte está com aqui é menos, aqui é mais, ó. Então está ao contrário na polaridade em cima do que a gente está querendo, né? Então, menos 40 vezes 60 dividido por 80. Então, V, tensão em cima desse resistor de 60 ohm, corta esse zero com esse zero, vai ficar 40 dividido por 8, é 5. 5 vezes 6, 30, menos 30 volts. Então, essa tensão em cima desse resistor de 60 é a tensão em cima do capacitor antes, né, do circuito mudar, tá? Em T menor que zero. Então, a gente tem que o VC de zero, quando a chave muda, esse valor do capacitor não muda. Então, V de zero é menos 30 volts. Já obtive o V de zero aqui, menos 30. Só posso substituir bem aqui, ó, nessa fórmula aqui. Ó. Já tenho VI. VI é o V de zero. Na verdade, é o V de T0, mas como T0 é zero, então é o V de zero. Agora eu vou descobrir esse cara aqui, VF, o valor final da tensão no capacitor, ou seja, quando T tender ao infinito. Quando T tender ao infinito, a chave já mudou. A chave, ela muda em T de zero. T igual a zero. Então, a chave muda para cá. Vou ficar só com esse circuito aqui. T de infinito, bem depois, lógico, né? Depois que já estabilizou aqui. Então, vou descobrir a tensão em cima desse capacitor após a mudança da chave quando T tender ao infinito. Então, vamos já, o desenho só essa parte aí agora. Vamos ver o VF, que é o mesmo que o V quando T é ao infinito. Então, quando T é infinito, já mudou a chave, então já fiquei só com esse lado do circuito aqui, ó. Lado esquerdo, 400 kΩ. Ele já está submetido a essa fonte de 90 volts. E o VC é essa tensão bem aqui, ó, com essa polaridade. Então, observe o seguinte, quando T é infinito, né, significa que esse circuito, após a mudança da chave, também já estabilizou. Se já estabilizou, esse capacitor ele funciona como se fosse um circuito, o quê? Digam aí para mim. Capacitor, como é que ele vai explicar? Circuito aberto. Isso. Por quê? Porque essa fonte é de 90 volts, é uma fonte constante. Um capacitor submetido a uma fonte constante, e depois que ele atinge o regime permanente, ou seja, T tende ao infinito, ele se comporta como circuito aberto. Então, o VC é a mesma tensão da fonte, porque ele está em paralelo, não tem queda de tensão aqui, não tem esse I, é zero, está aberto, não tem esse I. Então, não tem queda de tensão aqui no resistor de 400K. E ele está em paralelo aqui com a fonte. Então, VC, quando T tende a infinito, é 90 volts. Então, você já coloca no lugar aqui daquela fórmula, onde você vê VF ou VC de infinito. Aqui é 90, aqui é 90, e aqui V de zero, a gente viu que é menos 30.
Aí agora só falta achar quem? O tal. A constante de tempo após a comutação da chave. E você substitui na fórmula. O tal é após a comutação da chave. É de t maior ou igual a zero, tá? Então, esse é o circuito após a comutação da chave. O tal é a resistência equivalente vezes a capacitância. Como só tem um resistor mesmo, né, então vou ter 400 vezes 10 a terceira vezes a capacitância, que é meio microfarad. Meio vezes 10 a menos 6. Então, o tal é 400 vezes meio é 200. 200 vezes 10 a menos 3. Segundos, tá? Ou seja, de tempo é em segundos. 200 milissegundos. Ou, se você quiser colocar em segundo, tal é igual a 0,2 segundos. Que é o mesmo que 200 milissegundos. Então, aí tu já tem o valor da tensão. O valor da tensão, Vc de T é igual ao Vf, ou seja, V de infinito, mais V de zero, menos V de infinito, E a menos T sobre tal. Tu já tem todos os termos, é só substituir. Vc de T, V de infinito, a gente descobriu que é 90, mais V de zero é menos 30. Menos V de infinito é 90. Tudo isso é a menos T sobre 0,2. Só que tu pode colocar lá para cima, inverte 0,2, que é qual é o inverso de 0,2? Se eu não me engano é 5, né? Tu inverte e coloca do lado do T. Vai ficar assim. Vc de T, 90. Aqui dentro dá menos 120, dentro do colchete. Menos 120 é a menos 5T. Como a tensão é volts. Está aqui a tensão no capacitor, em função do tempo, 90 menos 120 é a menos 5T. Tá? Entendido isso? Então você vai usar sempre isso. Não importa se o circuito é resposta ao degrau ou se é natural. Você vai usar a fórmula geral, essa aqui. Você vai usar sempre. Seja tensão no capacitor, corrente no indutor, você vai colocar o valor inicial mais o valor final, que é o mesmo que o valor quando t tende ao infinito, mais aí dentro do colchete, que multiplica por essa exponencial, vai ter o valor inicial, ou seja, o valor em t0, se for t0, 0, vai ser v de 0, menos o valor final, ou seja, o v de infinito, se for corrente é o i de infinito, menos t sobre tal. O tal é a constante de tempo do circuito, se for RL, a constante de tempo é L dividido por RTH. Se for RC, vai ser RTH vezes C. Aí você substitui na fórmula e você obtém o valor daquela variável escolhida. Aí os demais valores são funções, por exemplo, se eu quero achar a corrente bem aqui, aí tu faz o divisor de corrente ou o divisor de tensão, enfim, tu vai usar os outros métodos. Perguntas, dúvidas. Aí tem os vídeos para vocês treinarem, tem os problemas. Não tem assim muito mistério, não. É só você entender que o indutor, em regime permanente, quando ele está submetido a uma fonte constante, ele se comporta como um curto-circuito, ou seja, não tem diferença de potencial em cima dele. Então você substitui toda vez que você vê um indutor. Analisa assim, ele está submetido a uma fonte DC, uma fonte constante. Se tiver, ele vai funcionar em regime permanente. Quando t tender ao infinito, ele vai se comportar como curto-circuito. É um capacitor. Ele está submetido a uma fonte de tensão constante? Tá. Em regime permanente, quando t tender ao infinito, ele vai se comportar como circuito aberto. Então, isso vai te ajudar a resolver os problemas. Alguém tem alguma pergunta ou questão a fazer? Questionamento?